Leia comigo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Ele lhe respondeu: não temais, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse versículo, 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, é o momento em que o profeta Eliseu faz para Geazi, o seu discípulo, uma colocação diante de um fato muito intrigante que eles estão vivendo. A história aqui no capítulo 6 diz que o rei da Síria entrou em guerra contra a nação de Israel, contra o exército de Israel. E eles começaram então a perseguir a nação. E a Bíblia diz que todas as vezes que o rei da Síria armava alguma coisa contra a nação de Israel, o profeta Eliseu era revelado na sua casa, na sua cama, onde ele estivesse, ele era revelado do que o rei da Síria estava tramando contra a nação de Israel. E a Bíblia diz que o rei da Síria ficou muito irado, querendo saber quem era o espião que estava no meio do seu exército, porque ele tramava as coisas com seus oficiais e de repente a nação de Israel estava sabendo do que ele estava tramando. E aí um dos seus disse: olha, meu senhor, não é um espião no nosso meio, mas é o profeta que está revelando ao rei de Israel o que está sendo dito aqui no seu quarto, o que está sendo dito aqui dentro do seu palácio. Então o rei da Síria decidiu matar o profeta Eliseu. E ele mandou que um exército o cercasse, o procurasse onde ele estivesse, o cercasse e o matasse. E a Bíblia diz que ele chegou num lugar chamado Dotã, e aí ele dentro da cidade, ele foi dormir com o seu discípulo, com Geazi, e Eliseu dormiu. Quando acordou pela manhã, antes que ele saísse de casa, Geazi saiu. Quando Geazi saiu do lado de fora, ele assustou, porque a cidade, o local estava todo cercado pelo exército do rei da Síria. Muitos soldados, muitos cavaleiros, homens armados para poder matar um profeta. E eles estavam ali ansiosos para que o profeta saísse e eles então cumprissem a ordem do rei. Nesse momento, o profeta recebe Geazi desesperado, dizendo: meu senhor, e agora? Estamos perdidos, estamos cercados aqui dentro da cidade, se nós sairmos, eles vão nos matar. E aí é o momento em que Eliseu fala o que nós acabamos de ler. Ele fala com ele: olha, Geazi, maior é o exército que está conosco do que esses que estão aí fora. Maior é o número de soldados celestiais que estão para pelejar por nós do que o número daqueles que estão aí para pelejar contra nós. E a Bíblia diz aqui, continua dizendo, que naquele instante o profeta fez uma oração e pediu a Deus que abrisse os olhos de Geazi para que ele pudesse enxergar o mundo espiritual e ver a quantidade de soldados e carros de fogo que estavam ali para defender o profeta. Com esse texto, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes os problemas, as dificuldades, as situações vêm para nos cercar. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, o inimigo vem tentando nos dizer que estamos sem saída, estamos sitiados, estamos cercados, estamos perdidos. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar a quantidade de anjos guerreiros que estão a pelejar por você, a quantidade de soldados celestiais que estão lutando por você, que estão entrando na sua causa, estão entrando na sua peleja. A Bíblia diz que há acampamento de anjos ao nosso redor. Então eu quero te dizer, se existem soldados do inferno, se existem tramas contra você, se existem problemas contra você, existem anjos, existem soldados celestiais para te ajudar, para te fazer vencer, para te fazer romper, para te fazer conquistar. Hoje eu quero que você entenda o seguinte: abra os seus olhos espirituais e enxergue o que Deus está fazendo à sua volta, e você vai passar, como o profeta e Geazi passaram, no meio daquele exército inimigo, sem que eles sequer notassem a presença deles. Eles saíram dali, e mais, armaram uma cilada ainda para que o exército inimigo caísse, sem sequer serem notados, porque Deus faz assim. Ele luta a seu favor e ainda te protege. A capa, o manto protetor dele está sempre sobre nós.
Creia nessa palavra e você vai ser abençoado pelo poder do nome de Jesus. Um beijo no seu coração.